Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui na Must University, nos nossos estúdios. Hoje o nosso bate-papo vai ser incrível, até mesmo porque a gente tem uma paixão por informação, por levar para vocês informação. Esse canal aqui do YouTube da Must University também é um canal que vocês podem usar como inspiração e para aprender. O meu convidado de hoje, ele é extremamente especial, pessoal. E por quê? Porque tem uma história de vida inspiradora. E bem lá no finalzinho da nossa entrevista, você sabe qual é o propósito dele? O propósito dele é levar a educação. Então, hoje aqui com a gente, Alexandre. Muito prazer, Julie. Prazer muito grande poder falar um pouquinho dessa história, daquilo que tem acontecido com a nossa família, o propósito exatamente de levar informação, abrir a mentalidade daqueles que realmente... tanto dos que têm, mas aqueles que não têm condição de, por exemplo, pensar num futuro, pensar em algo para a sua própria família, uma desenvoltura, algo autossustentável. Então, é isso que a gente vem fazendo com muita tranquilidade e simplicidade. No Níger, que a gente vai falar um pouquinho, que não é Nigéria, muitos às vezes confundem, e falar sobre a história de vida, sobre como ocorreu essa ida para lá. Que coisa, que história linda. Gente, Alexandre Cagnoni, bem italiano. Cagnoni, tudo italiano. Bom, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, eu acredito que todos aqui, principalmente a comunidade, os alunos e colaboradores da MUST, nós temos aí por volta de 45 a 50, 52 anos. Alexandre foi o Paquito, né, Isso, Alexandre? O Paquito da Xuxa. Trabalhei, era o vocalista do grupo dos Paquitos, ali de 88 a 92. Tive uma vida, assim, pública, tanto no Brasil como América Latina, porque a gente tinha programas também em espanhol, então espanhol seria a minha segunda língua. Então, viajávamos ali, fazíamos turnês, fizemos filmes. Eu me lembro. Lembra dessa época? Me lembro dessa época, muito bacana. Isso. Todo mundo, acho que cresceu ali com a Xuxa, né? Nós somos a geração dela, sim, né? E muitas às vezes me perguntam o que eu posso tirar de proveito daquela época, né? Conta pra gente um pouco o que é que você se lembra daquela época, né? Sim. Pra gente contextualizar só o início do Alexandre, para que aí depois a gente vai nessa nova fase da sua vida. Mas eu acho importante a gente relembrar, contextualizar. Então vamos lá. Eu já venho mexendo com música desde pequeno, sempre tive essa desenvoltura para a parte artística. Então os meus pais me apoiavam, eu fui adotado por um casal de São Paulo, eles eram farmacêuticos, então... para falar dessa questão, eles tinham condição de me dar instrumentos, essa coisa toda. Comecei também em comerciais, propagandas. Com quantos anos, Alexandre? Isso já... Bom, a primeira propaganda que eu fiz era Shampoo Johnson, eu nem lembro, era bebê. Mas depois, mais pra frente, fui trabalhando com música até os 12 anos. 12? 12. Aí me mudei para Belo Horizonte. E o Alexandre, com 12 anos, queria ser músico? Lembra quando a gente fala, o que você quer ser quando você crescer? Músico. Então é músico. Papai queria que eu estudasse medicina, para depois... Porque era farmacêutico. Era farmacêutico, tudo. E papai também era advogado. E nos mudamos para Belo Horizonte com 12 anos. A minha irmã mais velha, que era filha do casal, cuidou das empresas. Fui eu, papai, mamãe e um outro irmão de 7 anos a menos. E lá em Belo Horizonte eu comecei naqueles grupos de garagem, aquelas bandas, eu já participava daquela questão de Grammy estudantil. E aí eu gostava de organizar os eventos. Sempre foi dessa área de produção. Com 17 para 18 anos, apareceu esse concurso, precisando de um cantor da equipe dos Paquitos. Certo. Eu me inscrevo, passo pelo teste de foto, vídeo, dança, porque eu dançava bastante, eu sempre gostei de dança. E de voz, por último. Acabei ingressando, então, no grupo de 88 a 92. Então, eu era sempre aquele que... 5 anos, né, Alexandre? Bastante, né? Sim, praticamente 5, entre teste e tudo. E eu sempre fui muito visionário.
Eu sou daqueles que chegava sempre antes, eu era o que perguntava muita coisa, porque... Curioso. Sim. Sempre, então, ó, curioso e sempre uma pessoa de iniciativa. Sempre. Que eu acho que essas duas skills, essas duas habilidades, elas são extremamente importantes, né? Isso. Hoje todo mundo fala, mas você imagina há quantos anos atrás você já tinha aquilo. Eu já sabia que ali era um trampolim para mim. Eu já pensava na minha carreira solo. Então, eu não estava iludido que eu vou ficar aqui para sempre, rostinho ali. Não. Então, por isso eu aproveitei o máximo da parte técnica. Por que daquela luz? Por que aquele outro? Tá dando sombra aqui. E esse cabo? Eu era o cara assim... Curioso. Então, isso me ajudou para minha saída do grupo. Inclusive, foi um momento de carreira solo. Eu pedi a demissão do grupo. O pessoal falou, você ficou louco? Como assim você vai largar toda essa estrutura? Porque era uma loucura. Nós não tínhamos essa imprensa, a internet. E imagina, eu tinha de tudo para não querer sair dali. Mas fazia muito sucesso. Sim. E vocês estavam, acho que, programa, show, televisão. Cinema. Era uma coisa, assim, absurda. E eu saí, gravei pela própria RGE, que é ligada a Som Livre. Fiz uma turnê em 93 no Brasil, 94 América Latina. E em 95, quando eu ia para o lançamento agora mundial. O que eles viam? O que a empresa via eles? Um produto. Sempre foi assim naquela época, um produto, Xande. Só que tocava muitos instrumentos, dançava. E eles queriam montar um show completo comigo. E eu tocando e dançando, tocando e cantando, cantando e dançando, uma música tocando piano e não sei o quê. Ia ser um negócio diferente. Você é, né? Você não era. Você é um profissional multifacetado. Isso. Porque hoje em dia você tem aquele que é criativo, você tem aquele que fala um idioma. Além da facilidade dos idiomas, depois a gente vai falar que você deve ter, né? Tem. Você canta, dança, observa, toca, produz. Então a minha área era assim, e foi nato. Só que eu usava pro meu umbigo. Eu usava para os aplausos pro Alexandre. Eu. E o egocentrismo. E eu não tinha esse pensamento que, claro, quando a gente vai contar como aconteceu isso. Claro. Então, hoje, e depois desse encontro que eu tive com esse homem, foi um homem que mudou a minha história, hein? Mudou minha vida. Agora a gente vai, então, começar. Eu quero que... Agora que começa todo o desenrolar dessa história, dessa maravilha. Isso. Que eu, hoje de manhã, gente, tive a oportunidade, confesso que eu me emocionei. Antes de vir aqui para os nossos estúdios, eu parei aqui com o Alexandre, que me acompanha, que faz tudo aqui pra gente. Dei um Google. Gente, prestem atenção, porque é tão profundo o que nós vamos escutar do Alexandre. E eu vou aproveitar e ajudar e fazer a comparação para que vocês, nossos alunos, compreendam a realidade brasileira. E daí o Alê vai falar do projeto dele para a gente compreender como é profundo e como, às vezes, pessoal, é simples. Basta você ter vontade e parar de olhar para si próprio. E parar de olhar apenas também para o marido, para o filho ou para a comunidade. Que eu acho incrível a gente fazer o bem para esse nosso entorno. Se a gente estiver fazendo isso, já é incrível. Só que eu quero que vocês tenham a capacidade de compreender aonde o Alexandre foi. Bom, Ale, quando foi que depois desse mundo de sucesso, de um jovem ali que canta, dança, produz, quando é que você virou a chave? Porque eu acredito, pelo que eu li, você se tornou evangélico, você foi ser pastor e missionário. Foi essa a chave que aconteceu? Conta pra gente. Foi sobrenatural. Eu seguia outros segmentos religiosos, enfim, mas eu estava saindo de um estúdio no centro da cidade de São Paulo. Certo. E ali eu ouvi um som de uma música e aquilo me incomodou. Eu falei, de onde está saindo esse som? Aquilo me deu uma vontade de eu seguir para saber de onde saía aquele som. Eu estava ali na Rua da Consolação, lá embaixo onde tinha a Varig. Lembra? Tinha a Varig, lá quase perto do Diário Popular, lá embaixo da Consolação. Eu ouvi aquele som e fui seguindo. Desci a Avenida Ipiranga e entrei no Copan. E ali tem o Cine Copan.
E eu percebi que o som vinha do cinema Copan. Ou seja, Antigo, né? mas Antigo. primeiro, imagina, de um cinema não se sai acústica, não tem como eu ouvir lá na rua. Eu comecei a perceber que foi uma coisa sobrenatural, o negócio não estava normal. Só que eu entrei naquele lugar, o pessoal estava regulando os instrumentos, o técnico de som não tinha ido. E o que me incomodava é porque não estava bom o som. Nossa. Resumindo a história, olha como Deus faz. Ele faz eu ouvir um som que me incomodou, que era impossível de ouvir. O técnico não tinha ido, eu ajudei a regular o som para os caras. E ali eu falei assim, uau, que coisa. Aí eu comecei a falar, eu e Deus ali. Ô Deus, o que é isso? Se o Senhor tem alguma coisa para mim, o que o Senhor tem para mim? E muda a minha vida radical. Eu falei assim. Só que quando eu falei isso, muitos não acreditam, alguns acreditam. Me veio uma coisa, uma sensação como eu nunca tive na minha vida. Hoje eu sei que era a paz que só o príncipe da paz pode nos dar. Jesus. Esse homem que eu falei que mudou a minha história. E eu falei, que negócio é esse? Eu não quero que isso nunca mais saia da minha vida. Eu não sabia o que era. Era a paz. É paz de espírito. Eu falei, uau, parecia que eu estava amortecido, andando na nuvem. E daí, fevereiro de 95, eu não fui para esse contrato que seria daí o lançamento mundial. Redirecionou tudo. Eu falei, agora eu quero ser guiado, por isso eu não quero que isso mais suma da minha vida. Aí eu comecei o quê? Resumindo, Deus virou uma chave. Eu comecei a gostar de mendigos, garotos de rua, aquelas crianças da Praça da República que cheiravam cola. Eu comecei a sentar com eles. Sabe como é que tá ali no Brasil, São Você Paulo. imagina isso em 95? Deus me tira daqui do estrelato, da arrogância, de tudo. Agora, de uma virada de chave imediata, agora eu quero trabalho, eu quero estar perto do mendigo. Missão. Missão. É missão. Missão. E aí começou. E eu falei, eu preciso conhecer um pouco melhor para eu sair até falando menos besteira aí. Aí fui fazer a faculdade teológica. Inclusive, teve um tempo que eu fiz duas ao mesmo tempo. A Betel Brasileiro, com concentração em missiologia transcultural. E a angelologia, saber sobre essa questão um pouco mais a fundo. O que Deus fala sobre anjos, sobre tudo. Olha que interessante, gente. Olha o que o Alexandre acabou de falar. Quando Deus tocou, a missão deu a chave, eu fui fazer faculdade. Imediato. Olha o que ele falou, que coisinha linda. Eu fui buscar conhecimento. É isso aí. Que lindo. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Buscar, porque você estava confuso, eu acho, ali. Você foi estudar e buscar conhecimento. Então, olha que interessante, até onde a educação chega. Sim. Ela traz clareza. A gente não está falando se o Alê tem uma religião, não. Ou se o Alê fez universidade pública ou privada. Ele foi buscar clareza e chegou a fazer 2 faculdades, 2 cursos que seja da área. Isso. Da onde ele não, estava mais, eu fui fazer mais. Eu fiz capelania. Que coisa linda. Eu servi gratuitamente no Hospital Municipal do Tatuapé. Servi gratuitamente no Carandiru. Lembra o Instituto Carandiru, que era o presídio. Segurança. Pesado. Então, eu queria trabalhar com eles. Eu quero os menos favorecidos. Eu preciso ajudar eles, embaixo da ponte. Campanhas de roupa. Às vezes eu vinha para os Estados Unidos. Há anos atrás, a gente fazia aquelas sacolas de roupa que ganhava e levava para o Brasil. Antes era malas de 32 quilos, tal. Agora é 23, não dá para fazer mais isso. Mas era isso aí. Então, eu quero ajudar esse povo. E aí, no Hospital Municipal do Tatuapé, um dia faltou um capelão para ir para o 4º andar, não sei se ainda é assim, ortopedia infantil. Aí eu fui. Quando eu cheguei ali, virou uma chave com crianças. Eu vi aqueles absurdos que acontecem ali, que chegam de casos que, às vezes, os próprios pais maltratam os filhos de uma forma absurda. Eu falei, Senhor, eu orei e falei... Na ortopedia, as criancinhas com quebradinha? Tudo. Ai, Senhor. Aí eu falei, Deus, se o Senhor tiver para mim, eu queria falar do teu amor para as crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre da terra. Ai, Senhor, mas é lá que eu quero, onde ninguém quer ir. Eu tô aqui, Senhor, me manda para lá. E ele ouviu minha oração. Em 2001, eu ouvi falar de Níger, que não é Nigéria,
Quem nasce no Níger, inclusive, trouxe Ai, gente. algo oficial Olha para só, você, Júlia. Eu que não gosto de um cacareco, eu guardo até moeda. Esse aqui você tem que guardar. Ai, gente. Para você nunca mais esquecer do país mais pobre do mundo, onde o seu amigo agora... Olha aqui, Alexandre, gente, Ale... de Níger, eu quero ter criança, eu vou apadrinhar um monte de criança lá. Eu vou aproveitar e convidar também, viu? Depois o Ale vai fazer algumas lives para nós. Tá, Ale? Eu quero te convidar. Estou à disposição. Os nossos alunos, para os nossos parceiros, para quem a gente conhece aí no Brasil. Agora é a hora de eu usar... Entendeu? Todo esse meu networking pra gente fazer uma força-tarefa. Ó, gente. Níger. Olha pra onde a gente vai levar a educação. Uau! Ai, que lindo! E tá falando de um país, hoje, pleno século XXI, que no interior tem pessoas que nunca viram uma maçã. Nunca viram uma banana. Já vimos crianças dividir um grão de amendoins com um grão de amendoins, um peanut, um pedacinho, dá para outro irmãozinho. Quando eu pisei em 2002 no Níger, redirecionou tudo. O mercado queria me fabricar como um ídolo agora gospel. Tá. Mas Deus não permitiu isso, falou, não, Alexandre. Quando foi, Ale? Vamos 2002. 2002 você se mudou com a Giovana. Foi pro Níger, pisei no Níger. Você foi para lá. Pessoal, aí eu fui pesquisar um pouquinho, porque todo mundo, quando fala de Níger, lembra Níger, isso. Lembra de Nigéria. Isso. Não é. A África tem 54 países. E Níger é um país da África. Exato, no oeste africano. Exatamente. E eu tava pesquisando, e antes do Ale começar a falar agora de todo esse trabalho que ele vem fazendo, pra gente conseguir comparar a taxa de analfabetismo. E aí, pessoal, pra gente comparar e compreender... Na verdade, eu gosto de comparar porque a gente compreende, e quando você compara, poxa, como meu país é bom, poxa, como aquele país não é tão bom, então vamos ajudar. No Brasil é 7%. Pessoal, no Níger é 72%. Isso. Quer dizer, é isso aqui, é pouquinha gente que tem condição de estudar. Foi o que o Ale falou, entendeu? Ninguém sabe ler e escrever. 85% não tem comida. Não escreve nenhum nome. 85% da população não escreve o nome, gente. Então, olha, que pra gente compreender aonde estamos, né? O que a gente tem. Olha que incrível a saúde. A gente tem água para beber. A gente tem travesseiro pão e tem pra travesseiro para deitar. Bom, Ale, você chegou lá. Cheguei por lá. Então comecei... Me conta, então, como foi toda essa sua trajetória de lá, todos esses anos. Eu comecei com escolinha de futebol. Tá. Por quê? No período que eu morei em Belo Horizonte, de 82 a 88, eu joguei futebol no Cruzeiro. Tá. Então fui goleiro lá. Então comecei com uma bolinha ali. A gente cuidava ali de pelo menos umas 300, 400 crianças. Com uma bolinha. Porque a criança, assim, é para todo lado, são ocas que eles moram. Estou falando de capital. Hoje, a capital, uns 2 milhões de pessoas, o país tem uns 26 milhões de habitantes. E ali, então, a gente começou no esporte. Hoje, né, por exemplo, entrar no site www.agdniger.com, você vai ver, são 11 projetos de nutrição. Porque não adianta eu tentar alfabetizar se eles não têm o que comer. Eles não conseguem, até pelo déficit de falta de alimento, da desnutrição prestar atenção da própria mãe. Exato. Não consegue. Então, a gente faz a nutrição, dá umas 800, 850 crianças, a gente consegue dar um pratinho de comida no dia. O maior problema é segunda-feira, porque eles não comem a maioria no final de semana. Então, eles chegam com muita fome na segunda. Meu Deus do céu. Então... São 3 creches que a gente hoje trabalha, daycare, chegam às 9 da manhã, saem às 3 da tarde. Tá. Então, ali a gente dá um pãozinho com leite no café da manhã, um almoço, alfabetização.
Qual é a idade dessas crianças, Ale? Então, chegam lá de 2 até 6 anos, Nossa, aproximadamente. 2 aninhos, É, tá? de 2, 3 aninhos. Então, são em torno de 200 crianças. Então, uma das creches não funciona mais. A gente teve que fechar esse ano por falta de ajuda. Então, E é essa creche que acabou de fechar, que eu já falei pro Alê, que a Must vai ajudar. E a Must, a gente já falou, já se emocionou, não vai se emocionar Não, mais. vou ficar tranquilo. Essa creche vai ser uma, inclusive a gente... Vai reabrir. Pessoal, vai reabrir, a Aleluia. Must vai reabrir. Eu não tenho nem ideia como é que... Eu não tenho nem ideia onde é o lugar. Tá? Só que o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a fazer projetos, porque eu sei que tem muitos alunos que escrevem livrinhos. Eu vou mostrar aqui. Ale, o idioma é francês, né? A gente vai fazer a tradução, vai começar a fazer livrinhos. A gente sabe que essas crianças precisam comer, tá? E para eles comerem, a Must vai dar o dinheiro pro Ale, vai patrocinar, entendeu? Mas como os nossos alunos podem ajudar? Pensa em vocês aí em casa, Isso. com texto, com livro em francês, como é que a gente pode ajudar? Então, Ale, a partir de hoje, porque aí a gente vai botar intenção forte, 4 creches, 3, e essa que fechou nós já vamos levantar. 4, glória a se Deus quiser. Eu vou segurar aqui, eu já vou segurar, porque a gente tem que conversar. Onde é que eu tava? Aí você, das 4 creches, que 4 são creches, as crianças, são e aí as você vai crianças contar como é que tá lindas, fazendo. Então, elas têm o tempinho delas ali. Temos 2 ateliês para as mulheres de costura. Tá. Cursos de 3 anos, Tá. onde elas aprendem a alfabetização também. Elas choram porque conseguem chegar em casa e falar, eu consigo escrever o nome do meu filho, eu consigo escrever meu nome. Então, tem essa ajuda também, esse curso. E no final do curso, nós damos uma máquina daquelas manuais de costura autossustentável para essas mulheres. Também, nós temos o trabalho de capelania no hospital, com as crianças, então temos livre acesso. Fizemos uma brinquedotecazinha, permitido a gente poder trabalhar lá. No presídio também, então a gente tem uma ala que a gente pode levar ali um aconselhamento, enfim. É apadrinhamento de crianças à distância. Até então, a gente não ter uma escola própria ou universidade, então a gente, com $30, a pessoa pode ajudar a apadrinhar uma criança dessas da escola ou numa das creches para melhorar um pouquinho ali, questão daquela criança, da vida daquela criança. Que lindo. Então, são todos esses anos fazendo isso, e nisso levando a esperança, o amor. E a família é grande, eu tenho 19 filhos adotados, 15 netos, e a gente está para a 2ª geração, já o legado acontece. Então, nós estamos aqui hoje, mas tudo funciona lá, porque eles já estão no staff, o staff tem aí 65 famílias de obreiros, entre cozinheiros, professores, tudo. As pessoas... São quase que 400 pessoas, entre crianças e as mulheres, que você atende. Dá mais. 800, 850 só... já estamos com 850. Na e o nutrição. seu staff, os seus colaboradores? Não, assim, peraí, deixa eu... Senão eu confundo. 800, 850, nutrição. Mais 200 crianças. Tá, ótimo. 65 famílias que ajudam a tocar. Voluntários. São, mas mesmo os voluntários, que eu acho que é digno o obreiro de ter um mínimo de recurso. A gente dá uma ajuda de custo. Salarinho. A gente dá uma ajuda de custo, porque não tem como. Pelo menos para comprar o seu saco de arroz. Claro, para ele é o trabalho. Porque a gente vê muita exploração. O trabalho dele faz a nobreza. A gente vê muita exploração na África, com pessoas, não, é África. É voluntário mesmo, vem, já tô... Não, a gente pensa diferente. Muito bom. E a gente pensa assim, é um mínimo, você possa comer para vir, pelo menos saudável no trabalho. É uma ajuda de custo, não seria um salário, mas é uma ajuda de custo, digno. Então, é assim que a gente tem hoje, tem o centro esportivo. Esse centro esportivo, a gente está vendo uma solução também, porque tem chuva também no deserto. A gente está no deserto do Saara. Temperatura média ali no verão chega a 150 Fahrenheit. Falando aqui em Fahrenheit. Então, aqui dá né, Mário... Aqui dá o que pra gente? 98, a gente já tá fritando ovo no asfalto. 98 dá uns 32. Gente, lá dá 150. Não, vamos falar em Celsius. 60, 67. É muito quente. No verão chega.
sempre pergunto, vocês já acostumaram? Nunca, não vou acostumar. não Nem vai para os africanos acostumar. acostumam. É um Acostuma. calor assim de 10 da manhã às 4 da tarde. Eles têm que fazer até o meio siesta lá, né? Dar um tempinho, porque Para não poder... dá. É. É. Então é isso. Todos esses anos, o nosso coração vertido a isso. E a nossa vida é essa. Então, de doações, voluntários. Que lindo, Nosso tempo Ale. todo foi isso. Eu casei, sou 24 anos casado, Giovana Com a Giovana. está ali esse tempo todo lá. Então, a nossa vida foi dedicada a isso. Então, a nossa história agora, eu acho que é aprender inglês. Temos que melhorar o inglês, Isso. principalmente a Giovana. Ale, lá a população, eu vi que tem alguns outros dialetos próprios, mas é francês. É francês, Tá. tem mais de 20 dialetos. Tá. Nós trabalhamos aí e temos filhos com mais de 10 tribos diferentes. Hausa, Zema, Tamacheque, Isso, eu tava Fulani, lendo. tudo isso aí. Mas... E Ale, quanto tempo dá de avião do Brasil até lá? Vamos lá. Nós agora fazemos em 2 dias. Tá. Por quê? Antes era São Paulo, Paris, Niamey, que é a capital. Ok. Então teve um rompimento com alguns países da Europa, Isso. o Níger. Então a gente faz via Turquia ou via Marrocos. E aí, às vezes, tem que pernoitar Tá. para pegar o voo pra- conexão. Isso. Então dá dando uns 2 dias de viagem do dias. Brasil. Tá, ok. E eu quero me pôr à disposição também, porque, exemplo, temos alunos aqui. A gente traz também uma conscientização, fiz muito isso já em escolas, tudo, para os alunos e tudo. Olha, você tem que dar graças a Deus, porque parar de reclamar, se o seu pai e sua mãe vão te acordar de manhã, que chato. Ainda bem que você tem um pai e uma mãe ainda vivo. Pra Eu já não acordar. tenho. Você já não tem. Que bom que você tem um pedaço de pão e manteiga e não reclamar, ou que seja um biscoito. Tem pessoas em pleno século XXI que não tem nada para comer. Água. Comem-se lá também, às vezes, gafanhoto, pimenta para inibir a fome. Então, você tem roupa, não reclama mais da sua roupa. Não deixa ali a torneira aberta do vestiário da escola só porque não é seu. Então, cuide daquilo que não é seu também, procure respeitar o limite dos outros. Então, eu trago essa conscientização também educacional para as pessoas terem consciência, não desperdiçar. Além do que, aquilo que você planta, você colhe, correto? Então, se você planta desperdício, cuidado que você pode ter escassez. Então, a gente traz esse tipo de coisa, não estou falando nem parte religiosa, mas parte prática. Prática. De você De ser valores, um bom aluno. Valores da vida. Perfeito. Se você vai para uma universidade ou uma escola, se você está lá só brincando, não está aproveitando, quem está perdendo é você. Exatamente. Autorresponsabilidade, Ale. Isso, então isso daí não é a África ou Brasil, não é francês ou português, não é esquerda ou não é direita. Gente, é ser humano. Isso. É ser humano. Vamos parar de sobreviver com migalha e viver um pouco mais. Entendeu? Valores, princípios, todos eles trazem o que pra gente de volta? Sabedoria. O Alexandre é da mesma época, da mesma geração que todos nós aqui, dos 40 aos 55 anos, pessoal. Já que nós estamos aqui, vamos fazer algo pelos outros, porque servir e fazer algo pelos outros vem completamente de volta a ler uma mente sentido, saudável. Né? Isso, essa metanoia. Foi tem o que você acontecer. falou. O que você falou? Olha que coisa incrível. Um dia eu senti algo, Julie, e foi a paz. Quanta gente bilionária que não tem paz. Ou, ao contrário, quanta gente pobre, de grana que eu tô falando, mas que também não tem paz. Então, chegou a hora da gente separar, né, Ale? E Acho que é o entender. momento. E o momento é agora, é fazer o bem. Isso. Fazer o bem. Isso eu creio que está tocando o coração de pessoas, eu acredito muito nisso. O Espírito de Deus, ele está movendo aqueles que ele tem para poder estar fazendo, e está sendo esse o tempo da mudança. Porque há tempo para todas as coisas. Se eu viesse aqui, Deus conectasse a gente, talvez há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 10... não era isso. Mas não ia isso a ser gente sabe. É o tempo certo dele, é dele. E assim, eu quero ser útil. E assim, como eu sou ligado à comunicação, essa parte...
eu quero me pôr à disposição também para poder fazer alguma coisa. Não é só da Must para lá. Não. De lá para cá o Ale também. Agora eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer, eu quero me sentir útil para levar essa mensagem que é possível, não importando a sua condição social, mas importando que tenha algum despertar em você, que às vezes esse vai ser o tempo de você entender, essa virada de chave que vai fazer com que redirecione a sua história, a sua vida. E tem uma frase assim, que se me permita. Claro. Muitos falam, tempo é dinheiro. Me permita me corrigir isso. Tempo é vida. Como você tem gasto a sua vida? Porque nós passamos um período muito rápido aqui no planeta. Como é que você tem gasto esse período? Não importa se tem ou não recurso financeiro, mas qual é o legado que você vai deixar? Como é que, se a Julie partir hoje daqui, como as pessoas vão ver a Julie? Só gente boa, só uma pessoa elegante, uma pessoa, enfim. Como é que vai ser a recordação das pessoas sobre a Julie? Ai, Senhor, eu quero que todo mundo lembre que eu ajudei, Isso. que a gente levou educação, que Isso. a gente... E eu ainda que tenho como público o aluno brasileiro, que foi aonde o meu pai começou, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, né, a nossa universidade, apesar da gente já ter o nosso público hispano, ela é focada no brasileiro. Então, vamos aproveitar isso, gente. Então, coloque-se mais uma pessoa nesse exército. A partir de hoje também eu quero estar junto no que precisar. Que lindo. Com Ganhamos essa garra, mais com essa força, e até quando Deus me der Obrigada, a intrepidez Ale. Obrigada. e saúde para trabalhar. Você pode Pessoal, contar. quer dizer, a comunidade da Must University, que a gente chama de Must Family, a gente chama de família. Uma família. Nós ganhamos mais um... Mais um guerreiro. Falamos de mais um guerreiro. E uma o Ale, guerreira, né? A gente família. vai marcar com o Ale mais uns Must Class para ele contar essas histórias por grupos. Eu queria convidá-los, tá? A gente vai terminar logo ali antes. O Ale vai mostrar tudo. Calma. Ó, eu vou convidar vocês primeiro, pessoal, a compartilhar esta nossa aula, esse nosso bate-papo. Número 2. Aqui na descrição do vídeo, o nosso outro Alê e o Gabi vai colocar link, vai colocar o website. E eu queria convidar cada um de vocês, se você não puder hoje doar os $30 vezes 5,6, pessoal, não sei quanto é que tá o dólar. Se você hoje não puder, peça para alguém que pode. E ponha na sua listinha. O dia que sobrar um pouco, eu vou ajudar. Esse é um compromisso meu e teu. Porque daí o Ale vai se juntar com a gente e vai nos ajudar a levar essa mensagem. É levar a mensagem para onde quiser. Então, é um convite especial. Vocês que estão aqui comigo na Must University já sabem o quanto eu sou clara, justa e uma pessoa de valores. Vocês sabem. O quanto eu faço de tudo para entregar conteúdo, o diploma americano, o apoio que todos nós estamos aí dando para vocês conseguirem ter mais habilidades, mais competências, melhorarem as suas vidas com os seus diplomas, conseguirem empregos melhores, né, Ale? Claro. Conseguir um emprego melhor, Portas. conseguir ganhar mais dinheiro para pagar a continha de vocês. Ter a sua dignidade. Ter a sua dignidade. Então, agora é a hora da gente iniciar e começar a ajudar. Então, eu quero que todo mundo compartilhe. Vá lá na descrição do vídeo, entra e conheça o projeto, porque logo a Ale vai começar a entrar com a gente em algumas Must Class para ajudar, inclusive, a cada vez mais pessoas saberem desse projeto maravilhoso. Estamos juntos. Tudo para glória de Deus. O que é que você trouxe aí de presente, Ale? Ainda é no físico, mas tem no digital. Esse daqui é um DVD do projeto Sonhe Esse Sonho Conosco. Ai, olha que lindo. Mostra um pouquinho. Tem também no YouTube, você pode entrar e conhecer. Tá, as pessoas, Olha, mas esse eu trouxe legal. um físico para você. Esse é físico Isso. meu. Você gosta de guardar. Agora que eu já escutei, gente, eu vou trazer um monte de coisa para você. Gente, não tem aonde caber as minhas coisas. A pessoa gosta de vasinho, moeda. Aí tem uma coisa, Ale. Tá. Eu coleciono já tô pegando lápis. sinais. Já tô pegando. Tá bom. Eu coleciono lápis de universidade, faculdade e museu. É como eu gosto. Então pode ficar tranquila. Olha que coisa. Já entendi o recado. Olha que coisa linda, gente. Esse daqui é um CD físico em coreano.
Então eu canto em vários idiomas. A pessoa canta em coreano, Luigi. Filho, olha isso. Alemão, coreano, francês. Ale, pera um pouco, não vamos terminar. Quantos idiomas você fala, meu querido? Olha, fala português, Português. né? Francês. Espanhol. Um pouco de hebraico. Que eu isso gravei que em eu ia hebraico pensar, também. Tá. Que mais? Italiano. Me viro bem E vê italiano. que não precisa. São 4 idiomas que você se vira bem, e os outros eu acredito que você lê e precisar, você fala bem. Eu preciso para decorar. Mas fala bem, Um porque pouco. O alemão é um pouco mais difícil para mim. Senhora, agora eu vou confessar para vocês aqui. Vou confessar. Vai, que a gente vai. A gente já teve uma palavra agora, um mês atrás, que a Giovana precisa o inglês. E eu preciso melhorar. O meu inglês, me perdoe, até sai assim, a gente vamos, em português. Sai, a gente fica falando errado. Então... Porque quanto mais idioma e mais lugares você está, você absorve. O meu filho, Luigi, fala, mãe, vamos parquear o carro? Era só o Alexandre, né? Vai falando, gente. A gente vai misturando. E tá tudo bem. Viu? Como é que é aquela moça, professora de português no Brasil? Se ela pegar o nosso vídeo... Cíntia Chagas. Posso piorar? Cíntia... Poteiros leg. Poteiros leg. Cíntia, não pega, tá? Não pega. E aí, vou lembrar uma coisa. Diz que o brasileiro que vem ali para os Estados Unidos disse que é brasileiro metido quando mistura. Galera, a gente mistura, não tem como. 12 anos vivendo aqui. Não mistura. A gente mistura. E a coisa mais linda é essa mistura. Globalização, vários idiomas, multicultural. Um brasileiro no Níger. Sabe onde é isso, gente? Nem eu. Botar no Google agora. Agora, olha só. Eu queria deixar um pouco de como é que fala assim? De ânimo para vocês. Uma palavra de esperança. Esperança. Né, Cara, eu fui um garoto adotado. O Senhor me colocou, me deu uma família para cuidar de mim. Olha a generosidade e sem merecer. É a graça de Deus. Depois ele me permite a conhecer parte de televisão, técnica e tudo isso por um período, e depois ele fala, agora chega, você vai... Uma vida famosa. Famosa, de glamour, de tudo, dos melhores lugares. Aí ele redireciona tudo, falou, agora esse momento você vai... E tudo ensino, hein? Vai servir. E é tudo ensino, porque eu tive que aprender a trabalhar com o mendigo, aprender a trabalhar isso porque estava por vir. Então, resiliência, foco... Cuidado com o que às vezes pessoas falam para você para te desencorajar. Não escute isso. Focalize naquilo que você tem como um objetivo. E o principal na minha vida que pode servir para a sua. Pergunte para Deus para Ele te revelar o que Ele tem para a sua vida. Qual o objetivo? Porque todos nós temos um objetivo. Deus nos criou para alguma coisa, para um projeto dele. Só que às vezes, enquanto a gente não entende qual é o projeto, a gente fica meio que bate naquela porta, bate na outra e não sei o quê. Mas quando a gente consegue entender o que ele tem para nós, é maravilhoso. Abra os olhos e pergunte. Isso mesmo, Julie. Então Foi é isso. difícil para mim, porque eu tenho, né, uma carreira que todo mundo pensou, vai fazer a sucessão do pai, vai trabalhar com educação. Mas chegou um momento, gente, que eu não fui trabalhar com educação. Isso, você tinha uma outra coisa. E aí, quando ele começou a falar, olha, eu falava, ai, meu Deus do céu, vamos aplicar para abrir uma universidade. Se não der certo, eu volto pro Brasil. Que não der certo, ele fez dar certo. Isso. Mas a gente fica... E você tem... É o ser humano. É o ser humano. Abra mais os olhos. Pergunte mais, né? Compreenda a palavra humildade, cuidar e servir. A moeda tem sempre 2 lados. Verdade. E assim, a minha ida para o Níger foi sempre assim, o meu sonho. Esse ainda vivo, não sei. Mas ver ele sair desse negócio de último, IDH, penúltimo, terceiro, volta para o último... Principalmente a gente entende, você melhor do que eu. Imagina, eu sou completamente leigo dentro dessa área que você domina. Estou chegando agora e quero aprender com vocês. Claro. E é tirar o Níger dessa coisa de olhar e falar assim, não, isso aí não tem jeito. Eu quero fazer parte, que seja um grãozinho de areia. Agora somando junto, a Julie junto, mais um grãozinho. Aí o Alexandre junto. Aí tem aqui...
Mário. O Mário junto. Então, assim, Deus vai linkando. E que a gente possa fazer parte desse projeto, que um dia nós pudemos fazer alguma coisa para aquela nação que é meio sem esperança as pessoas. A gente levar um pouquinho de esperança e falar, vai dar certo. Então, eu gostaria de ver futuramente deputados, presidentes, donos de empresários. Nós somos, eu Isso. tenho o maior orgulho de dizer que eu Isso. sou empresária da Sim. educação. Quem disse que educação não é um negócio, Não, é gente? negócio, é um negócio. Então, empresários da educação, de todos os outros nichos, quem conhece, Naquele país. pede País. para ajudar. É isso aí, naquele país. E tudo que eu peço aqui, ou estou falando, não é para o Alexandre, por favor. Não. É para lá. É para lá, é para o país. Isso, é isso. Que lindo. Gente, uma alegria, um sábado que o coração da gente, ele fica... Eu costumo dizer que foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, venho trabalhando, né, com respiração, com yoga, eu preciso fazer. Mas de alguns anos para cá eu consigo fazer aquela respiração profunda. Ok. Que é aquela paz que vem de dentro. Isso. E foi isso que eu senti nesse sábado. E eu preciso compartilhar com vocês. Hoje, essa nossa pequena família Mance, são 10 mil alunos, chegando a 20, chegando a 30. Então, a gente usa desse canal para convidar essas pessoas incríveis, para que vocês se inspirem nessa história, de não perder a fé. Não perder né? a fé. Mas levantar todos os dias, respirar, olhar para frente e fazer algo pelo próximo. Ale, vai ter todas as informações aqui na descrição do nosso vídeo, mas eu queria que você falasse pra gente, divulgasse todas as suas redes sociais, site e como é que os nossos alunos, né, e os nossos seguidores aí ficam sabendo um pouquinho mais desse projeto maravilhoso. Muito bem. Então, redes sociais. Você tem o site agdniger.com. Então, ali você vai ter as informações, como poder fazer alguma ajuda, as contas, tudo mais. Você tem o @agdniger, que você vai conhecer o projeto também. Então, ali tem vários posts, você vai ver ali os projetos em andamento. Então, @agdniger. Aí você tem o @alexandrecanhone_. Ali você vai ter podcasts, algumas entrevistas, vai ter também, depois que tiver os cortes, ou a nossa aqui também, se for liberado, a gente vai pôr também nos canais da gente. YouTube, Alexandre Canhone. Então, ali a gente tem palestras também, falando um pouco sobre essa área motivacional, etc., né? Entrevistas. Aí você tem a parte musical. Então, você entra lá na parte musical, plataformas digitais. Alexandre Canhone, Canhoni. Para a turma infantil, Turma do Xande, XAND no YouTube. Então, ali você tem alguns episódios que tem o Xandinho, que é um personagem. Ah, meu Deus, o Xandinho! Ah, pá, 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 pá. Aí você tem a vovó girafa, que é a Giovana, né? Fala assim, é uma vovó girafa mineira, né? Minha esposa é mineira. O doguinho também. Então, são histórias bíblicas, uma coisa saudável, sem palavrão, uma coisa gostosa. Seus filhos podem assistir tranquilo. Cadastre-se no Turma do Xande, XAND. E é isso, um prazer muito grande poder compartilhar. Para quem está na América, a gente tem um Zelle, que depois a gente vai pôr no disponibilizar. Isso. Gente, um sábado abençoado, um beijo para vocês. Que aula que nós tivemos hoje, Ale. Prazer. Muito obrigado, muito viu, meu grande. querido? Obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente aqui. Não, pode contar com a Must, Estamos contar com juntos. os nossos canais, entendeu? E a partir de hoje, o Níger também tem o nosso apoio. Glória a Deus. Amém. Louvado Muito é o nome. obrigada. Obrigado. Pessoal, Beijo no um beijo, coração. muito obrigada. E até o próximo vídeo, né, Ale? Até o próximo vídeo. Um bom sábado para vocês. Beijão.